já pega, não é ainda a nossa mensagem, mas vai lá em Mateus. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Tem que trazer, irmãos. Não seja um cristão que sempre esquece a Bíblia ou não tem, procura ter. Nós compramos tantas coisas na nossa vida, então vale a pena a pessoa, não digo gastar, porque é um investimento espiritual, adquirir uma Bíblia, quem tem no celular, que hoje tem a facilidade de ter no celular, né? E aí a pessoa pode acompanhar em casa. Não é vergonhoso andar com a Bíblia, não. Vergonhoso é matar, roubar, pecar, falar mal dos outros. Isso aí é vergonhoso. Agora, andar com a palavra de Deus, isso aí não é vergonha. Muito pelo contrário. Nós temos que se orgulhar disso. Por quê? Porque é a palavra que muda a nossa vida. Olha só o que diz Mateus capítulo 18. Pega aí, só para você entender. Mateus capítulo 18, o versículo também é o 18. 18. É bem conhecido isso daqui. Diz assim, Mateus capítulo 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado aonde? No céu. E tudo que desligardes na terra será desligado aonde? Nos céus. A gente usa muito essa palavra aqui, até mesmo num relacionamento, num casal, né? Na questão aqui da concordância, porque o 19 diz assim, só para você entender. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Isso aqui é um outro entendimento, só para dar uma pincelada aqui, a questão do relacionamento. Se não houver a concordância, irmão, não dá certo. Eu já preguei isso aqui. Um quer ir para a esquerda, o outro quer ir para a direita, e a Bíblia fala, andarão 2 juntos se não estiverem de quê? De acordo. Mas deixa isso aí para lá, vou ficar no 18 aqui, só para você entender. Esse ligardes aqui, nós podemos entender de uma forma um pouco diferente. Irmãos, nesses dias que estamos vivendo de pandemia, de separação, vamos colocar assim, porque um tempo desse, como se diz, as pessoas podiam se abraçar, podiam estar junto, pegar na mão, visitar, hoje já não pode mais, né? As pessoas podiam trabalhar livremente, e eu até vi algo bem, vamos dizer assim, que nós nunca tínhamos visto antes, né? As pessoas até chegar ao ponto de ter que trabalhar escondido, irmãos. Eu nunca achei que eu ia ver isso, e nós vemos aí por esses dias, né? As pessoas trabalhando até escondido, é coisa séria. Mas, ou seja, irmãos, a vontade de Deus sempre foi, vamos colocar aqui, aquela aglomeração, vou colocar aqui, não entenda errado, mas Jesus, por onde ele andava, existia o quê? Uma aglomeração de pessoas, ali aquela multidão. Nunca se esqueça que no meio da multidão, tinha gente querendo ser curada, tinha gente enferma procurando a cura, tinha endemoniado querendo ser liberto, mas tinha gente que só ia atrás porque era curioso, tinha aqueles que só iam acompanhando a multidão porque queriam ver algum deslize de Jesus assim, para poder o acusar. Tudo isso tem no meio da multidão. Eu já preguei sobre isso aqui, que nós temos que ter cuidado com essa multidão. Mas sempre a vontade de Deus é que o homem pudesse se reunir para poder adorar a Deus. E algo muito sério, não é a nossa mensagem ainda, irmãos, tem muitos crentes nesses dias que estamos passando, que já aceitou no coração o que o mundo colocou na vida dele. Já tem pessoas que até criticam, crentes que se diziam ser crentes, mas vai para a igreja, vai não sei o quê, lá tem coronavírus. Irmão, essa praga tem tudo que é lugar. E eu falei, aqui na igreja acho que o último lugar seria que a pessoa vai pegar esse negócio. Ninguém abraça ninguém, ninguém pega na mão de ninguém. Agora, não podemos deixar as coisas do mundo entrar no nosso coração.
Aí eu preguei aqui domingo passado, eu citei Romanos 12:2, nós não podemos, irmãos, aceitar, se acomodar com as coisas do mundo, nós temos que ser inconformados com as coisas do mundo, e tem muitos cristãos aceitando o que o mundo está impondo, em todos os sentidos, no pecado, de tudo, de leis, a pessoa é verdade, é assim mesmo, e está a cada dia se aprofundando no mundo, vamos colocar assim. E aí quando alguém ainda pergunta, você é de Deus? Sou, mas não tem nada de Deus. As atitudes da pessoa é a mesma de alguém que odeia Deus, coisa séria isso aqui, de alguém que não frequenta igreja, que não tem nem, vou colocar essa palavra aqui, que não tem nem religião nenhuma. Então nós temos que tomar esse cuidado, porque a Bíblia não fala que há uma diferença. Eu tenho essa palavra comigo, onde que eu falo, tem que ser a diferença. Eu tenho que ser a diferença não é querer ser melhor do que ninguém, se for, irmãos, Deus vai proporcionar isso, porque o cristão também não pode aceitar no coração ser o pior, o coitadinho, isso aí foi uma maldade que fizeram com o evangelho há muito tempo atrás, quem é das mais antigas aqui vai lembrar, antigamente quando falava é crente, associava o quê? Sujo, mal vestido, de chinelo, pobre, antigamente era assim, é ou não é? Uma maldade que fizeram com o evangelho, uma maldade, não é assim. No evangelho tem doutor, tem advogado, tem juiz, tem empresário, o evangelho é isso, o evangelho é a liberdade em Cristo, não é a libertinagem, né? É a liberdade. Então, ou seja, antigamente as pessoas pensavam de uma forma totalmente errada, agora o evangelho é a diferença, há uma diferença, então eu tenho que ter isso no meu coração. Espera aí, eu estou sendo diferente? Ou estou falando como aquele que nem quer saber de Deus? E nós temos que se cuidar, porque devido a essas dificuldades que o mundo está passando, muitas pessoas estão se misturando, literalmente. Irmãos, não se escandaliza não, irmãos, tem pessoas que, olha, desde quando entrou essa pandemia, nunca se esforçou nem sequer para vir na casa de Deus. Nós já vamos entrar aí, praticamente já caminhando para o final do ano, agora já a semana que vem, já é agosto, é ou não é? Setembro, outubro, novembro, dezembro, acabou o ano, daqui a pouco foi todo o ano, como eu até citei domingo passado, e tem pessoas que estão, como diz o jovem, estão boiando, viajando na maionese. Irmãos, será que essa pessoa não está se esforçando para fazer tantas outras coisas? Nós temos que tomar esse cuidado, senão nós vamos se misturar, e aqui Deus fala através de Jesus na palavra, ó, tudo que ligardes, em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra, será ligado no céu, e o que desligardes na terra, será desligado aonde? No céu. A pessoa se desligou de Jesus, é como se tivesse cortado ali um fio, algo assim, se desligou totalmente de Deus. Quer ver? Deixa aqui Mateus, vai lá em Hebreus, por gentileza, Hebreus capítulo 10, isso aí foi só uma introdução, aqui em Hebreus tem algo muito sério, que eu gostaria de compartilhar com vocês, Hebreus capítulo 10, eu creio que você já leu sobre isso, mas isso aqui vai te ajudar bastante. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém. Eu até vi uma postagem nas redes sociais, até foi um pastor nosso, não sei de onde que é, colocou uma lista assim, se você já foi na farmácia, no mercado, no hospital, na padaria, já pode ir para a igreja. Alguém viu isso? Não viu, né? Aí tem uns que viu. Tem uma série de locais ali, irmão, porque o tempo está passando, pessoal. Eu sempre falo, ninguém é doido, ninguém é maluco da cabeça, mas tem gente que ficou maluco dentro de casa. Então nós temos que ter todo o cuidado necessário, se cuidar, não é ser, como se diz assim, não tem fé, então está usando máscara, quem é de Deus não usa máscara, sai na rua. Não, irmão, isso aí é loucura, essas pessoas estão doidas, né? Se precaver, se cuidar, não é ausência de fé não, nada a ver isso, uma coisa com a outra, amém? Nós temos que se cuidar, mas a nossa confiança, tanto é que com máscara, sem máscara, o negócio aí não está adiantando nada, é ou não é? A nossa proteção vem de Deus, e ponto final, em primeiro lugar, depois vem a máscara, vem o álcool, vem
o remédio aí. Mas primeiro é Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Diz assim, ó: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. 20. Pelo que novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu. Isto é pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideramo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha o 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes, que se vai aproximando aquele dia. 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Olha aqui para o pastor, tem muito entendimento aqui para nós. Primeira coisa, irmãos, no versículo 19, onde nós começamos, eu vou explicar aqui, nós temos que ter essa ousadia de entrar no santuário de Deus. A pessoa nunca ela pode ficar receosa. Às vezes o que eu vou falar aqui, alguns parecem, pastor, mas tem gente que pensa assim, tem. Às vezes a pessoa não tem essa ousadia, até mesmo na oração, em entrar no santuário de Deus. Tem pessoas que às vezes quando vai orar, tem situações que tem pecado. Se tem pecado, tem que pedir perdão. Mas às vezes a pessoa fica procurando pecado em tudo, às vezes ela vai orar, se sente indigna. Tem várias situações. Então nós temos que ter essa ousadia. Nós temos que chegar diante de Deus. Se tem erro, coloca diante de Deus. Ele é Pai para perdoar. 1 João 1,9 fala: se nós confessarmos os erros, os pecados, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas nós temos que ter essa ousadia, nós temos que ter algo no coração. Peraí, eu vou diante de Deus, se tem alguma coisa errada, eu coloco lá diante de Deus, e Deus vai me ajudar a resolver. Agora, eu não posso ficar meio que se escondendo de Deus, e procurando alguém que fale segundo o meu coração. Isso aí é totalmente errado. Por isso que eu sempre oriento, irmãos, nós temos que ter a direção de Deus. Porque vai que um dia você procura a direção em alguém, e essa pessoa está na carne, está num dia mau, e essa pessoa te dá um conselho errado, te dá uma palavra que o seu coração queria ouvir, mas não é uma palavra de Deus, porque a Bíblia fala que o coração do homem é o quê? É enganoso, e às vezes a pessoa quer ouvir uma coisa, mas vai falar com Deus, coloca diante de Deus. Pastor, Deus não falou nada. Então fica quieto, fica esperando, como Davi falou, esperei com paciência no Senhor, senão você vai acabar ouvindo uma palavra de alguém que vai alegrar o seu coração, entre aspas, que você vai falar, é isso que eu precisava ouvir, mas aquilo ali não veio de Deus. Nós temos que aprender, eu comentava sobre isso hoje, até com a minha esposa, irmão, nós temos que aprender a viver no tempo de Deus, não no nosso tempo. O nosso tempo eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou em tal lugar, eu não vou, eu fico. Mas e o tempo de Deus?
Aí vem a parte do quero, né? Eu quero isso, eu quero aquele outro, eu quero. Tudo bem, vou colocar aqui coisa lícita. Mas e o tempo de Deus para nós sobre isso? Nós temos que tomar cuidado. Porque, olha, irmãos, o que ele fala aqui, tendo essa ousadia para entrar no santuário de Deus, é isso. É você ter essa ousadia. Deus, o que eu tenho direito, o que eu não tenho, isso aqui é meu. Deus falou esperar com paciência, então vou esperar. O inimigo vai soprar de tudo que é lado, faz isso, faz aquele outro, vai vir aquela pressão humanamente falando, mas se você não fizer, você vai ser visto dessa forma. Não, eu quero ver como que Deus vai olhar para mim, isso é o que importa, irmãos. Não o que o homem, coitado do homem, quem somos nós? Eu tenho que se importar o que Deus pensa ao meu respeito. Você não vai pisar em ninguém, não precisa falar nada disso, mas você e Deus, não, isso é o que Deus pensa ao meu respeito, isso é o que importa, porque tem muita gente preocupada em agradar pessoas, em ser bem visto, mas diante de Deus é reprovado. Adianta alguma coisa? Olha, ali vai o fulano, isso acontece muito, né? Olha, aquele ali é uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas diante de Deus está aprovado? Não está. Então, o elogio do homem não importa, irmãos. Isso aí, muito pelo contrário, acaba estragando a pessoa, causando uma soberba no coração, um orgulho que procede à queda. Nós temos que estar bem diante de Deus. Quer ver? Vamos continuar aqui, o 20, né? E pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Novo e vivo caminho. Isso aqui é para nós que somos de Deus. Pastor, já aceitei Jesus, se batizei nas águas. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas a pessoa não está vivendo de acordo. Volte-se para o caminho verdadeiro, o caminho certo. Não brinque com Deus. Não leve as coisas na brincadeira, porque o mundo espiritual ele é tão real como esse ar que nós estamos respirando. Às vezes as pessoas não percebem, vem a colheita, vem a dificuldade, às vezes a pessoa não entende, mas isso está relacionado ao mundo espiritual, o qual nós não conseguimos ver, mas Paulo falou, olha, nós temos, mais ou menos assim, eu não lembro o versículo, mas nós temos que procurar viver aquilo que nós não conseguimos, depois até eles procuram esse versículo aí, investir naquelas coisas que nós não conseguimos ver, nas coisas do céu, vamos colocar assim, e não as coisas terrenas, e as coisas terrenas, aquilo que é apalpável, aquilo que é visível. Aí tem muita gente não se preocupando com o espiritual, porque ninguém está vendo anjo, ninguém está vendo Deus. Aí às vezes tem uma tendência o homem a não se preocupar, e tem que se preocupar. Então, ou seja, nós temos que ter essa preocupação diante de Deus. É o 20, né, que eu falei aqui, né? O vivo caminho, o 21, para nós chegarmos na outra parte. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração de inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Primeira coisa nesse versículo, eu estou indo rápido aqui, isso aqui daria muito estudo, tá? Um tempo maior. Cheguemos com o coração de inteira certeza de fé. O que significa isso? Eu não vou explorar muito essa questão da fé aqui hoje, mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu tive fora essa semana, eu fui, não é tempo de passear, eu não fui passear. Eu tive conversando com uma pessoa que eu conheço, um grande empresário aqui do estado. Irmãos, e olha só que coisa, eu vinha a lembrar isso aqui. E eu comentando com ele, ele falou assim para mim, olha, ele falou, aguarda, olha só, nem conhece Jesus essa pessoa. Ele falou, olha, você vai ver a partir de janeiro a explosão que vai ser o nosso país. Mas não vai acabar o mundo, não, pode ficar tranquilo. Eu até questionei, eu falei, mas como assim? Eu falei assim para ele, em que sentido essa explosão? Ele falou, em tudo. Eu segurei aquela palavra. Falei, na igreja também vai ser essa explosão. Que nós não estávamos falando de fé naquele momento ali, só para você entender. Ele falou, você vai ver
como vai ser o Brasil a partir de janeiro, a explosão que vai ser o nosso país. Pastor, mas não sabemos. Irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Aí como eu sou já meio cri-cri, eu já aproveitei, já fui mais a fundo. Falei, mas por que o senhor tem tanto essa certeza assim que o Brasil vai explodir? Né? Ele falou, olha, por quê? Ele até comentou assim, vai explodir em tudo, em dinheiro, em emprego, em trabalho, em gente procurando trabalho, empresas procurando gente, em mão de obra. Ele falou com essa palavra, falou, escreve o que eu estou te falando. Como é uma coisa positiva, eu falei, é assim mesmo. Glória a Deus, vai ser assim, no nome de Jesus. E aí ele comentou até um pouquinho, porque a questão do governo está dando dinheiro para quem está parado, né, para não ter a dificuldade, e está dando dinheiro também, investindo nas empresas, para que as empresas se mantenham funcionando. Ele, como empresário, falou isso para mim, aí que eu fui entender. Falei, e é verdade, né, que o governo, graças a Deus, está preocupado, está incentivando, para que essas empresas não se acabem. E por que, pastor, que vai explodir? Porque aí em janeiro todo mundo vai querer trabalhar, as empresas vão começar a contratar, vai aumentar o salário, vai faltar gente para trabalhar, amém? Vai ser uma bênção, irmão. E a igreja também vai o quê? Aí, escreve o que eu estou te falando também, vai ser uma bênção. As escolas vão voltar, você vai ver o movimento que vai ser nessa cidade aqui. Vai ser igual alguém falou para mim uma vez, isso aqui faz muitos anos, falou, vai para tal cidade, porque lá está achando dinheiro no chão. Eu falei, meu Deus, eu vou para lá. Porque no linguajar aí, né? Lá está correndo dinheiro, lá você acha R$5 no chão e nem pega, só de 100 para cima. Eu falei, vou para lá então, muitos anos atrás, né? Irmãos, vai ser assim em nome de Jesus. Vamos colocar, eu peguei essa palavra, claro que importa também, porque automaticamente se a cidade prosperar, crescer, a igreja também vai prosperar. Eu falei, vai ser uma benção. Janeiro vai ter muita gente procurando igreja, não, olha, acabou, vamos agora para cima, vamos lutar. Agora, nós não podemos ficar parados espiritualmente esperando chegar janeiro. Eu já comentei aqui, quando chegar janeiro, nós já temos que estar, a passos largos, caminhando. Aí foi quando ele disse, falou, porque eu já estou me preparando para isso. Eu já retenho aqui, eu já segurei todos os meus investimentos, tudo para a partir de janeiro. Um dos empresários. Né? Então, a partir de janeiro, imagina, quantos estão com esse pensamento, com incentivo do governo, com aquele dinheiro para injetar na cidade, na sociedade. Irmãos, nós temos que se preparar espiritualmente. Eu comecei falando da fé, a fé é isso. Aquilo ali no meu coração gerou uma expectativa. Falei, poxa, vai melhorar a nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil vai melhorar. Vai ser uma bênção, tem muita gente precisando de trabalho, tem muitas famílias dependendo das empresas, a empresa não pode fechar. Né? Quem produz, quem emprega, quem trata de famílias. Aquilo ali gerou uma expectativa no meu coração. Então, a fé é isso. E nós temos que chegar diante de Deus com essa inteira confiança, chegar a falar, Deus, isso aqui é o meu projeto, diante do Senhor, naquela confiança, naquela certeza, tudo que nós formos fazer, nós não temos que chegar, ai Deus, será que eu vou, será que eu não vou? Irmãos, coloca diante de Deus, Deus é quem vai falar, vai, esse projeto é bom, vai em frente. Agora, se Deus falar, fica, como diz minha mãe, coloca o rabinho entre as pernas e fica em paz. O importante é nós termos a direção de Deus. Aí continua aqui, nós lemos o 23, né? Não, 22, né? O 23. Retenhamos firme a nossa confissão, aquilo que nós confessamos diante de Deus, da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Pega essa palavra. Uns estão falando, esse ano já perdeu, já passou, está passando mesmo, mas é um ano de aprendizado, é um ano de entendimento, é um ano de reflexão, é um ano de muitas coisas. E quem está se preparando nesse momento, como eu dei o exemplo, quando chegar em janeiro, enquanto uns estão pensando o que fazer, outros na pandemia já pensou, já projetou, já programou e vai começar com tudo. Isso também aqui falando de coisas espirituais. Enquanto uns ainda vão acordar em janeiro, os outros já estão caminhando. Continua aqui, e consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia.
Isso aqui tem um entendimento para nós. Irmãos, nas dificuldades, nós não temos que abandonar Deus, jamais. Sabemos que ficamos aí uns dias privados ali de poder vir na igreja, de congregar, mas aqui ele fala que muitos, infelizmente, aqui ele está falando desse povo, né, aqui dos hebreus, que deixaram uma congregação. Eu sempre dou esse exemplo aqui, o maior erro do homem de Deus e da mulher de Deus é no momento da dificuldade se afastar de Deus, ou às vezes nem uma dificuldade. Às vezes, eu gosto de dar esse exemplo aqui, bom, é até algo, não escandaliza não, até a pessoa que troca Jesus por um emprego, vamos colocar assim, troca o seu único momento de comunhão que ele tem, o seu momento de congregar, mas quem vai colocar o arroz e o feijão na minha mesa? Aqui ele diz, aquele que te prometeu, não é eu, é Deus quem vai te dar meios, ou ele não é Deus? Agora, quando nós deixamos de confiar nele, muitos ainda com o trabalho que trocou, ainda não conseguem colocar o feijão na mesa. Faz como lá em Ageu, o povo estava preocupado com as suas casas bem estucadas, preparadas, e aí Deus enviou o profeta para corrigir o povo, falou, olha, a casa de vocês está preparada, mas e a casa de Deus? A casa de Deus está largada, está jogada. E ele fala, olha, vocês trabalharam muito, mas vocês recolhem pouco. Trabalha, aquele ditado, patina, não sai do lugar. E o pouco, lá diz, e o pouco, quando chegou diante de Deus, ele assoprou e virou em nada. E os que recebem o salário, recebe num saquetel o quê? Furado. Aí, para completar, acho que é Salmo 127, versículo 1, que fala, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Irmãos, uma coisa eu me preocupo, eu não posso trabalhar em vão. E você tem que se preocupar também, não. É a coisa mais triste, é a pessoa trabalhar em vão. Tomara que nunca tenha acontecido com você. Mas quem mexe com construção, vamos dizer assim, imagina, ele vai lá, constrói a parede, tudo, vai para casa, quando volta lá, o vento derrubou a parede. É triste ou não é? Poxa, começa a pensar todo aquele tempo, tijolo por tijolo que levantou, é uma tristeza. É como se tivesse trabalhado em vão. Não, jamais. Então nós temos que se preocupar. Deus, o Senhor tem que estar na direção, para que eu não venha trabalhar em vão, para que eu não venha se cansar fazendo algo que até mesmo o Senhor reprova, que até mesmo o Senhor não quer. Voltando aqui, o 26, que isso aqui é importante já para nós finalizarmos já. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Isso aqui é importante, o 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários, no caso aqui os adversários de Deus. O que significa isso aqui? Irmãos, a partir do momento que a pessoa recebeu a palavra, principalmente se ela já se converteu, aceitou Jesus, ela não é um inocente mais. Olha só, antigamente, na época da lei, ele estava falando aqui, que quando a pessoa pecava, tinha todo aquele processo, tinha que oferecer o sacrifício, o sangue do animal, para a purificação daquele pecado. Aí ia lá, oferecia o cordeiro, o animal que seja, e queimava, e aquele cheiro subia até Deus, e Deus perdoava os pecados. Por isso que é o sacrifício, a época da lei. E hoje, a qual nós vivemos, que eu creio que é a melhor, que não precisa queimar animal nenhum, se você sentir um cheirinho de animal queimado, alguma coisa, alguém fazendo um churrasco, né? Não é para purificação dos pecados, hoje não precisa mais queimar o animal, ali, sem repartir ali, queimava com tudo, enfim, o sacrifício, hoje não tem mais isso. O sacrifício, nós já conhecemos, isso aqui é matéria de prezinho, Jesus fez por nós. Não foi queimado, né? Mas o sangue dele foi derramado em nosso favor, para nos purificar, nos libertar. Aí quando a pessoa tem esse entendimento da palavra, ela não é um inocente mais.
E aqui diz que quando a pessoa, ele coloca aqui, porque se nós pecamos voluntariamente, o que vai surgir no coração dela é uma certa expectação horrível de juízo. Eu li uma tradução ali que diz como se fosse um sentimento ruim que a partir dali a pessoa vai ter no coração. Por quê? Porque ela sabe. Eu preguei aqui a semana retrasada, que eu falei sobre Jeremias, acho que é 7,16 ou 16,7. Irmãos, como se Deus já não, como se diz, aquela pessoa, Deus abomina isso, porque a pessoa conhece a palavra, porque ela conhece a verdade. Pastor, mas e agora? Quando a pessoa faz isso, ela está caminhando rumo a isso aqui, ao juízo de ardor e fogo. E como que a pessoa volta atrás? Aí é que é a parte boa, que Jesus fez por nós, que eu citei aqui, 1 João 1,9, que se a pessoa confessar o seu erro diante de Deus, não é do padre, do pastor, não, tem que confessar diante de Deus. Se pecou contra Deus, é com Deus. Se pecou contra a pessoa, tem que pedir perdão para a pessoa também. Deus é fiel e justo para o perdoar e purificar de todos os pecados, e as vestes espirituais da pessoa se torna limpa, alvas, mais alvas do que a neve. Pastor, quem fez isso? O sacrifício de Jesus. Por isso que aqui ele fala, vivendo na época da lei, se a pessoa pecou voluntariamente, se desviou, não sei, bateu a cabeça, não tem sacrifício que livre ela. Pode queimar animal, pode fazer o que for. Por quê? Estamos vivendo na época da graça. Favor não merecido, a qual eu comentava com alguém durante essa semana. Irmãos, somos salvos por aquela palavra, não lembro se é em Tessalonicenses ou em Filipenses, não lembro, mas a razão de nós não sermos consumidos é porque as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Se elas não tivessem renovada hoje, no máximo até meio-dia nós já tínhamos sido consumidos pelo fogo de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que a misericórdia de Deus se renova a cada... Por exemplo, o dia já terminou, sim ou não? Nós estamos aí na noite. Amanhã cedinho tem a misericórdia, espero, né? Tem a misericórdia de Deus prontinha, sendo que já foi renovada, e por causa dessa misericórdia, que nós não somos o quê? Consumidos. Irmãos, como é bom servir a Deus. Não vale a pena, pessoal, o pecado não vale a pena. Eu comentava, o diabo ele é tão sujo, ele é tão astuto, não vale a pena. Porque esse pensamento que, até onde fala aqui, cadê? Deixa eu ver se eu li esse versículo aqui. O 22, cheguemos com o coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Essa má consciência é aquele sentimento de culpa, coisa séria, esse sentimento de culpa, às vezes, não está amarrado. Aquela coisa que vem no coração da pessoa, a coisa mais triste que tem é esse sentimento de culpa, é a má consciência. Essa pessoa ela não consegue nem sequer orar, falar com Deus. Por isso que tem que tirar esse sentimento de culpa, essa má consciência, tem que chegar diante de Deus com um coração puro, um coração limpo. Aí se a pessoa conhece a palavra, e ela pratica o erro voluntariamente, ela vai ficar com esse sentimento de culpa. Ela vai ficar com essa má consciência, irmãos. E aí eu cito novamente, essa pessoa ela tem que encarar Deus. Ela tem que chegar frente a frente com Deus. Não é fisicamente, em oração. Não adianta ir em um pastor, em outra igreja, num irmão que revela. Não, ela tem que enfrentar Deus. Nem adianta. Eu citei aqui, porque ela tem um problema com Deus. Não é com outra. Às vezes a pessoa fica se esquivando, querendo ouvir uma palavra de alguém que o apoie, mas não vai ter, irmãos. E não se escandaliza não adianta nem o pastor orar. Aí eu cito novamente a mensagem lá de Jeremias, que Jeremias foi orar pelo povo, Deus falou, Jeremias, para de perder seu tempo, esse povo só resta para eles o final, o juízo eterno, esquece, porque era um povo consciente, descendente do grande rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Aí Jeremias foi, pai, ajuda esse povo. Deus falou, olha, até na mensagem, essa mensagem do missionário ficou guardada no meu coração. Quem veio na sexta guardou essa mensagem. Irmãos, coisa séria.
Deus abominou aquela oração de Jeremias, falou: Jeremias, não perde seu tempo com esse povo não, esse povo é conhecedor da palavra, só resta para eles agora o veredito, a palavra final. Coisa séria. Aí até o missionário citou, essa oração está importunando Deus. Aí imagina, ai pastor, faz isso, mas se a pessoa tem problema com Deus, eu vou importunar Deus? Deus, ajuda essa pessoa, e Deus está falando, não, o problema é comigo aqui, ela tem que resolver comigo. Ela tem que chegar diante de mim, ela tem que abrir o coração. É sério isso aqui. Irmãos, sirva a Deus com um coração puro, um coração... eu vou repetir, não sei porque que eu vou... Não brinca com Deus, não. Não brinca, não. Nós não somos perfeitos, mas que sempre nas suas orações seja: Deus, me ajuda a ser a cada dia um homem melhor, uma mulher melhor na presença de Deus. Não queira ser como se diz, o sabichão, o melhor de todos, não, mas na humildade, fala: Deus, a cada dia eu quero ser um pouquinho melhor. Se hoje eu fui mais ou menos, amanhã eu tenho que ser um pouquinho a mais, porque assim eu vou estar crescendo a cada dia, olhando para quem? Para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Agora eu vou dar um segredo aqui para você: não olha para as pessoas, não. Se você olhar para o homem, não escandaliza não, às vezes até alguém que senta do seu lado. Irmão, todo mundo tem falha. Por isso que ele falou, olha, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Quem quer se dar bem na vida espiritual, segura na mão de Deus e vai embora. Não olha para as pessoas, mas o fulano de tal pecou. Nós estamos lendo aqui, ele é consciente, ainda mais se é irmãozinho ou se é irmãozinha. Ele é consciente, ele sabe. É o coração dele, Deus, que ele se arrependa. Agora nós temos que se preocupar com a nossa vida espiritual, para não ter esse sentimento aqui, o 27, mas uma certa expectação horrível de juízo. Isso aqui acontece quando um cristão peca. A partir do momento que ele peca, vem esse sentimento, essa expectação horrível de juízo. Isso aqui vem na hora, irmãos. Aí tem gente que fala que não existe um mundo espiritual, que Deus não existe. Da onde vem esse pensamento? Da onde vem esse temor? Aquela coisa de arrependimento misturada com remorso, com pecado, aquela coisa ruim aqui, mas uma certa expectação horrível de juízo ao mesmo tempo. Poxa, Deus vai me queimar, e agora, o que eu faço? Arrependo, urgentemente, mas não brinque com Deus, não brinque, nós não temos que brincar com Deus. Irmãos, como que eu sempre comento aqui, nós estamos numa caminhada, você caminhando, eu também, todos nós rumo à salvação. Nós não podemos nenhum atrapalhar o outro, colocar o pé para o outro cair, não, estamos na mesma caminhada, o nosso alvo é o quê? Por isso, quando eu vejo dois crentes brigando, eu já falo, olha, qual que é o seu céu que você vai? Eu vou para a Nova Jerusalém. E você? Eu também. Não, lá não tem briga, como é que vocês vão se ver lá? Não, a igreja tal brigando com a igreja tal, mas rixa, só falta soltar uma bomba dentro da outra. E no céu, quando se encontrar lá, como é que vai ser esse negócio? Nem vai, irmãos. Às vezes é uma besteira, irmãos, olha. Por isso que nós temos que servir a Deus, deixar essas coisas de lado, não entrar em debates religiosos. Então daqui a pouco você vai, mas qual que vai para o céu, qual que vai, e passa por todas as igrejas e acaba indo para o inferno ainda. Nós não temos que entrar nisso. Servir a Deus, irmãos, nós vamos cultuar a Deus, todos aqui reunidos, mas é uma coisa tão pessoal, mas muito pessoal. Às vezes você tem um jeito diferente de servir a Deus, vou colocar aqui, mas não é um diferente de pecado, o seu jeito de servir a Deus, mas você tem que servir a Deus. E eu não posso impor sobre você o meu jeito. Eu tenho que falar para você, para que você entenda simplesmente que você tem que servir, que nós temos que servir a Deus. Mas do seu jeito, da sua forma, às vezes alguns até com pouco estudo, não conseguem nem ler a Bíblia, mas a pessoa está servindo a Deus, irmãos. Isso aí é para todos, independente da classe social, da cor, da raça, da posição na sociedade, isso aí não importa. Eu sempre comento aqui, Deus não olha lá do céu e vê assim,
irmãozinho advogado, irmãozinho tal, não, aquele ali, não, Deus não vê isso, não se escandaliza não, Deus não está nem aí para a sua profissão, coisa séria, irmãos, Deus olha para onde? Tanto é que quando foi ungir Davi, os filhos de Jessé, vai lá ungir o rei, o profeta, acho que deixou a carne falar mais alto, viu o Eliabe, fortão, tinha cara de rei, tinha jeito de rei, altura de rei, tinha roupa de rei, falava como rei, ele falou, esse é o cara, e já ia derramando o azeite, Deus, opa, calma, mas não é esse aqui, não tem mais, procura aí, ver se acabou mesmo, acabou? Acabou, não tem mais, acabou os fortão, os bonitão, acabou tudo, tem um meio franzininho lá no curral, busca lá, chama lá, não vamos sentar aqui enquanto ele não chegar. Aí vem Davi, meio desinformado, o que está acontecendo? O que eu fiz, né? Todo mundo reunido em casa, quando ele pisa o pé na porta, Deus fala, esse é o cara, é esse daí. Eu já até comentei, já até me questionei em oração, o que Deus viu no coração de Davi? O que Deus olhou no coração desse menino, que não tinha no coração do outro, que tinha jeito, que aparentava ser, tinha, como diz aí fora, tinha pinta de rei, né? Mas Deus não viu isso. Por isso que eu falo, Deus não está nem aí para a nossa profissão, Deus não está nem aí para o cargo na igreja, Deus está preocupado e está olhando para onde? Para o nosso coração. Isso aí é o homem que tem isso aí no mundo, um advogado, outro é aquilo, outro é... Não, mas o que vai contar no último dia é o coração. Nós temos que tomar cuidado, Deus não vai fazer assim, faça uma fila aqui, quem é formado, PhD, aqui nessa fila, aqui quem fez faculdade, aqui ensino médio, aqui fundamental, e aqui os que não sabem ler. Não é assim não. Se fosse assim, não é assim. Deus vai olhar para o nosso coração. Estamos no mesmo barco, independente da função e profissão, todos estamos na mesma caminhada, rumo ao céu. Agora, vamos servir a Deus de coração, pessoal. Mesmo em meio às dificuldades, quero que você pegue essa mensagem, num sentido assim, prepare o seu coração, prepare a sua vida espiritual, e você fazendo isso, automaticamente você vai se preparar fisicamente também, nos negócios, em tudo, e quando chegar o momento certo, a oportunidade, quando passar essas dificuldades que nós estamos vivendo, guarda essa palavra, você vai explodir, mas não vai explodir, não, em tudo que você for fazer, você vai explodir, vai ser no momento certo, tem alguns que pode até ser já para o final do ano, até nesse ano, você vai explodir, você não pode ficar trancafiado, olhando para a situação de braço cruzado, irmão, já falei, isso já passou há muito tempo, eu gosto de conversar com as pessoas, observar, e tem gente, irmão, que, olha, não está usando de má fé, está usando isso como oportunidade, está ganhando dinheiro, está prosperando, está ajudando a família, mas já estão explodindo já. Aquele que está com a mente fechada, que não busca na palavra, fica só, está difícil, é difícil, e a vida a cada dia vai ficando mais difícil. O mundo não acabou ainda não, pessoal. Tem gente que já está entregando os pontos já, mas não acabou ainda, Jesus não voltou. Mas está difícil, mas nós não cremos em Deus? Se nós estamos na palavra, a nossa preocupação é em servir a Deus, e deixa que o demais, Ele vai fazer. Quer ver? Vai lá no Salmo 50, para terminar. Irmãos, tem gente nessa igreja que vai prosperar muito, pessoal. Amém? Um pouco aí, uns 10. Agora não deixa o coração falar, como pastor, estou desempregado. Não é isso que Deus quer ouvir, não. Foi Ele que prometeu. Isso aqui não é profetada do pastor, não. É Deus que prometeu. Ou nós cremos em Deus, ou nós cremos. Agora, se você olhar para as dificuldades, aí não tem como. Olha só o que diz o Salmo 50, versículo 5, só para finalizar esse entendimento aqui, congregai os meus o quê? Santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com o quê? Com sacrifício. Guarda essa palavrinha ali. Vamos congregar. Congregar não é simplesmente o culto presencial na igreja, é importantíssimo, muito importante,
mas congregar em todos os sentidos. Não se desligue de Deus, não se desligue, porque ele fala ali, congregai os meus santos, aqueles que fizeram um concerto, que fizeram comigo um concerto com sacrifício. E todos nós aqui, irmãos, quem aceitou Jesus, fez um concerto com Deus. Vivia uma vida errada, uma vida de pecado, e a pessoa se consertou. Se não fez isso ainda, tem que se consertar com Deus. Aí fez esse concerto com Deus, olha como que ele chama ali. Olha que nós nem conseguimos alcançar essa santidade toda aí. Somente Deus é santo, né? E ele diz, congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto.